Oi, pessoal do RPS Capital. Hoje eu estou mais uma vez com o Vitor Alcalay, responsável pelo Fundo Lombais aqui da casa, para nossa última gravação, falando do ano de 2022. Vitão, em dezembro a gente teve um retorno positivo de 0,9 versus menos 2,4 do Ibovespa, e no ano um retorno muito positivo de 22,3%. Então, para começar, acho que a gente pode falar primeiro quais foram os destaques de performance dos papéis em dezembro, e aí acho que vale a gente comentar um pouquinho sobre o ano de forma geral. Legal. Bom, acho que dezembro foi um mês super difícil, a gente viu a bolsa super volátil no mês. Bolsa, eu acho que chegou a cair mais de 8%. No final do mês ela recuperou uma boa parte, acabou fechando negativa mais ou menos 3% aí. Acho que de destaque, como eu disse no mês passado, a gente já vinha com uma cabeça mais defensiva, focada em papéis de mais qualidade e com uma visão muito positiva de China, principalmente. Então, acho que destaques positivos aí eu destacaria o ETF de China, que foi o KeyWeb. Ele contribuiu bastante para a performance do nosso fundo. E além dele, eu destacaria mais dois papéis que contribuíram bastante aí, que foi a BR Properties. É um papel que eu até posso falar depois, é um papel relevante para a carteira, que a gente acha que ainda está muito barato e que teve uma performance bem positiva. E Arcos Dourados, que é outro papel que eu vim falando talvez o ano inteiro, é uma posição que ainda é relevante para a gente. A gente segue aumentando a posição, uma das poucas empresas de consumo no Brasil que a gente segue otimista. E ela performou super bem no mês, apesar da performance negativa da bolsa local. Boa, Vitão. Então, aproveitando o gancho, fala um pouquinho sobre as posições detratoras da carteira que a gente teve no mês, né? Como você comentou, foi um mês bastante difícil para a bolsa. Então, enfim, acho que vale fazer esse highlight. Eu diria como destaque negativo, talvez o maior e único destaque foi a Sabesp, que também é uma posição super relevante do fundo. Acho que, apesar da performance negativa no mês, Sabesp ainda foi um grande contribuidor de performance para o fundo no ano. E a gente segue muito otimista, a gente vê essa tese como uma tese de longo prazo e que ela deve capturar bastante valor ao longo do ano, sendo ou não privatizada. A gente acha que simplesmente com uma troca de gestão na empresa, a gente acha que ela deve colher os frutos e performar bem, olhando um horizonte de 1 a 2 anos. Aí comenta então, por favor, as movimentações setoriais que a gente teve na carteira, né, em dezembro, para esse comecinho de ano também. E aí vale comentar como está a nossa exposição, né? Bom, acho que talvez as 3 grandes mudanças que a gente fez na carteira no final do ano foi vender boa parte das posições mais cíclicas domésticas, dado que a gente está preocupado com a questão política e fiscal do país. A gente quer ter menos exposições a empresas cíclicas no Brasil hoje. A gente também está mais negativo com os Estados Unidos, então a gente segue com uma posição vendida até maior do que a gente tinha nos Estados Unidos. E por último, a gente incrementou uma posição de petróleo no fundo, que é a 3R. Hoje, 3R é uma posição relevante do Long Bias. Talvez foi a empresa de petróleo júnior que mais sofreu no ano, e a gente acha que o momento dela vai melhorar bastante, ainda mais com a visão positiva que a gente tem do próprio petróleo. Então é uma posição que a gente aumentou e também ela ficou mais relevante no fundo hoje. Como é que a gente põe a exposição bruto direcional, então, no fechamento do ano? Tá. Disposição direcional hoje a gente está 45% comprado, mais ou menos. A nossa cabeça é de fato ficar com uma posição menor aí, olhando para um horizonte de 3 a 4 meses, se nada mudar. E disposição bruta a gente está mais ou menos uns 130% de gross. Bom, agora começando 2023, fala sobre o nosso cenário adiante aí para o ano que começou. Apostas da carteira, você falou sobre Sabesp, né? Comentou sobre uma posição que continua, Arcos Dourados também, mas acho que vale aprofundar um pouquinho. Legal. Bom, como eu disse, 2023 acho que vai ser um ano bem desafiador. É muito difícil de prever o que o governo vai fazer efetivamente, mas os sinais estão complicados, né? Os sinais estão ruins. Então a gente acha que não é hora de ter muito risco na carteira, né? A gente acha que tem muita coisa chamando a atenção em termos de valuation, preço e valor desses ativos, mas apesar disso a gente acha que é um ano de prudência. Tem que tomar cuidado e sem também comprar muito antes da hora certa. Então acho que a cabeça é um pouco essa, assim, acho que de destaques eu acho que faz sentido ter commodities, porque a gente está otimista com China, né? E depende menos aí das políticas brasileiras.
a performance desses papéis, na nossa opinião. De doméstico, acho que a gente tem que ser muito seletivo no que a gente vai comprar. E aí eu destacaria talvez 3 empresas que a gente gosta bastante, que é Arcos Dourados, BTG e o Grupo Iguatemi, que eu acho que por motivos diferentes, mas eu acho que essas 3 empresas devem performar bem, independente do cenário que a gente for ver esse ano, né? E talvez por último, a gente segue otimista também com as empresas de saneamento, tanto Sabesp como Copasa. Eu acho que são empresas também super resilientes, defensivas em relação ao PIB. Então a gente acha que apesar desse momento difícil, num cenário onde a própria economia pode desacelerar um pouco, são empresas que elas vão seguir reportando resultados fortes, ainda mais com uma gestão melhor do que era no passado, dada a mudança de governo que a gente teve nos 2 estados. Perfeito. Obrigada, mês que vem a gente está aqui de novo. Aproveito para fazer o convite, né? O Longvaz, para quem não sabe, completou 4 anos, agora em janeiro. A gente deve soltar materiais aí falando um pouquinho mais sobre o produto e aí a gente divulga nas nossas redes. Obrigada, Vitão. Até a próxima. Obrigado a você.